Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Fora o Glamour. Um espaço de troca e crescimento para que você dê o play na sua advocacia, assim como eu e essas duas mulheres que estão aqui e já já vocês vão conhecer. Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez quem foi o primeiro patrocinador desse projeto que acreditou que tudo isso fosse possível. Para quê? Para que nós possamos alavancar a advocacia de várias mulheres. Eu estou falando da agência Orquestra, que desenhou toda a identidade visual, que trouxe para gente esse projeto, que acreditou e falou, vamos apertar o play porque vocês vão voar. Aqui comigo hoje eu tenho a doutora Adriana Brandão. Por favor, Adriana, se apresente aos nossos ouvintes para que as pessoas conheçam um pouco mais da sua história. Obrigada, Ellen, pelo convite. Estou muito honrada de estar fazendo parte aqui desse podcast com você, com a Nayara Pimentel. Bem, eu sou advogada trabalhista e tenho 24 anos na advocacia. Sou sócia titular do escritório Adriana Brandão e Advogados Associados. E fico muito feliz de ser também a sua parceira nesse meio jurídico. Ai, que bom. Tá vendo que eu não sou boba, né? Eu trago logo as melhores para próximo de mim. E agora eu quero apresentar a vocês a minha amiga querida, que a vida me presenteou, que é a doutora Nayara Pimentel. Fala um pouquinho, Nayara, de como você trabalha, qual é o seu escopo de atuação. Primeiramente, queria agradecer de você ter me convidado. Estou muito honrada. Estar do lado da Adriana, que é uma figura assim, que todo mundo ama de paixão, só fala coisas maravilhosas. Você que é o concurso, não preciso nem dizer, né? Estava aqui falando para o pessoal a naturalidade, como você fala, se expressa, é um dom que você tem. E teve uma hora que você falou aqui, eu fiquei arrepiada. Falei, gente, que capacidade esse magnetismo, esse carisma. Parabéns por isso, te admiro muito também. E agradeço, assim, eu não tinha no início da carreira alguém que pudesse me inspirar dessa forma. Então, eu acho que é um trabalho essencial. A orquestra está de parabéns, você está de parabéns. E tenho certeza que vai ser muito útil para muitos advogados aí, início de carreira e também de final, né? Que a gente está sempre aprendendo. Bom, meu nome é Nayara Pontes Pimentel. Eu tenho 50 anos. Não parece. Já deixa o contato do dermato, entendeu? 24 anos de advocacia. O meu escritório, da qual sou sócia fundadora, é o Pimentel Advogados. A gente lá pratica um histórico multidisciplinar. Hoje eu estou caminhando para um movimento bem interessante, que depois a gente fala um pouquinho mais aqui à frente. E é isso, sou mãe de 2 meninos maravilhosos, tenho meu maridão lá, o William, que eu sou muito feliz. E é isso aí, prazer estar aqui. Como eu não poderia chamar essas duas mulheres potentes para trazer e para dividir as histórias pelas quais cada uma de nós passamos? Porque quem nos vê por aqui, gente, acredita firmemente de que já nascemos assim, né? Maravilhosas, prontas, preparadas, conseguindo falar para uma câmera, para um microfone, que é muito difícil para várias pessoas. Então, esse espaço no qual a orquestra acreditou e é patrocinadora. Então, se você também quiser ser patrocinador do podcast Fora o Glamour, vem com a gente, aperta o play, porque esse é só o início de uma trajetória que eu não tenho dúvida que é de muito sucesso. E hoje a gente vai falar um pouquinho vamos falar sobre a importância de parcerias estratégicas para a construção de uma advocacia de sucesso, tá bom? Então, vamos lá. Adriana, fala um pouquinho mais quanto tempo você advoga, qual é a sua especialidade, para que a gente faça ali um breve histórico também. A Nayara já ingressou ali, já deu umas explicações de como ela trabalha, como é que funciona o escritório dela. Fala um pouquinho do seu, para a gente entrar ali no que interessa mesmo, que é falar do momento que tem glamour e do que não tem. É verdade, Ellen. A minha trajetória foi uma trajetória diferente do que a gente imaginava no começo, né? Eu digo isso porque foi uma trajetória de dificuldade. Eu venho de uma família muito simples, né? Eu fui a primeira filha a me formar na faculdade. Os meus irmãos muito mais velhos do que eu, tenho 7 anos de diferença para minha irmã, né? Acima de mim, e do meu irmão mais velho são 11 anos. Então, eu morava numa comunidade,
né? Onde? Em São Gonçalo, no Complexo do Salgueiro, acho que muitos conhecem hoje. Meu pai era funcionário público federal e minha mãe tinha só a 5ª série. E eu um sonho. E eu sempre fui muito envolvida com as questões sociais. Eu sempre fui, no colégio, a representante de turma. Então, já no colégio, no ensino médio, eu fazia parte do Grêmio Estudantil. Tive o prazer, gente, de fazer parte do Grêmio Estudantil com o Vitor Marcelo, que é o marido da Ellen, foi quem eu conheci, né? Em 88, 89. Quanto à idade, vocês podem ver que o pessoal aqui cuida da pele, né? Bem, inclusive. Então, eu fazia parte desse movimento estudantil, secundarista. E já tinha um sonho, uma veia para o lado social, né? Então, fui para a faculdade de Direito, eu me formei na Universo, fiz parte do Diretório Acadêmico de Direito, presidi o Diretório Acadêmico de Direito da Universo. Engraçado que eu nunca me liguei nessas coisas, em fazer parte de diretório. Também Você? não, nunca. Eu acho que é o lado social mesmo, aquela o coisa lado político, de que você nem sabia que raiz, tinha, eu acho. Exatamente, de defender as minorias, aquela coisa de quem... Foi uma coisa natural, não foi uma coisa que eu projetei, né? Eu via que tinham coisas na faculdade que eu não concordava, tinham coisas no colégio que nós não concordávamos. Então, a gente precisava tomar frente. E é o que você falou, a maioria não se tocava, não queria... Não, tá tudo bem, para mim tá ótimo. Para mim não, peraí. Eu pago, eu quero melhor. Né? Embora eu tenha feito o ensino médio no Liceu Nilo Peçanha, eu já sabia da importância de, embora eu tenha estudado em colégio público, eu também tinha o direito. Né? Nós tínhamos o direito, então nós queríamos o melhor naquele colégio. E era para isso que a gente fazia, nós tínhamos o movimento estudantil naquela época. E aí, fui para a universidade com um sonho. Chegando na universidade, eu fui para o movimento estudantil, né, que era o DCE, o DA de Direito, depois o Diretório Central dos Estudantes. E, através do Diretório Central dos Estudantes, eu fui convidada a compor a juventude dentro da UAB do Rio de Janeiro, que era a Jovem Advocacia. Em 1998, eu já fazia parte da Jovem Advocacia lá na UAB. E a partir da Jovem Advocacia, a gente começa a ampliar mais ainda o leque, mais ainda a visão, porque você está lidando com a advocacia de verdade, que é dentro da UAB, já é uma política classista. Então, aqui, eu já faço logo um parêntese para falar um pouquinho do currículo da Adriana, porque ela vai começar a falar da história dela, senão vai ficar para trás algo que eu reputo extremamente importante. A Adriana é advogada trabalhista há pelo menos 24 anos, é especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, é sócia titular do escritório Adriana Brandão e Advogados Associados, que fica sediado lá na cidade de São Gonçalo ainda, apesar dela já residir em Niterói há algum tempo. É conselheira, junto comigo, isso me dá muito orgulho, da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, reeleita para o triênio 2025-2028, na gestão também de uma mulher, e a gente vai falar agora, mais para frente, sobre isso. O escritório dela tem um prêmio de destaque em 2023 pela agência Midas, tem o prêmio de referência nacional da Advocacia e Justiça pela ANSEC São Paulo de 2018 e 2023, e o prêmio internacional The Law Awards e The Lawyer of the Year de 2024, Latin America Quality Institute. Nossa, ainda bem que eu aprendi a falar inglês, senão eu ia passar vergonha. Segue. Pouca coisa, né? Pouca coisa. E o legal disso tudo... Olha que bacana, eu olhei isso tudo para você que veio de uma comunidade de São Gonçalo. Acho tão importante vocês ouvirem isso. Isso que eu estava falando com a Nayara há pouco. Eu falei assim, Nayara, nessas apresentações parece que cai uma ficha, né? Quando a gente vai palestrar, né, ali nas universidades, falando para a jovem advocacia, falando para os advogados recém-formados, quando eu olho para o rostinho de cada um deles lá, sentados na plateia, eu falo, meu Deus, eu já estive ali com sonhos. Então, como foi capaz para mim, é capaz para vocês também. Então, eu faço questão de passar isso para eles. Legal, né? Porque qual o diferencial? É aperfeiçoamento.
Você tem que se aperfeiçoar para saber o que você está fazendo. Isso é muito importante. E segundo, e não menos importante, são as parcerias ao longo do caminho. Mas essa aí você não vai falar agora, não, que eu quero falar depois. Não, é essa que a gente vai se aprofundar daqui a pouquinho. Agora, eu queria apresentar um pouquinho também do currículo da Nayara e um pouquinho da história dela, que ela vai também aqui compartilhar com vocês. Percebam que nada aqui é muito roteirizado. Eu só estou seguindo aqui uma linha para que a gente não perca nada que é tão importante para que você que está aí do outro lado consiga ouvir e perceber que você também é capaz. Que ninguém aqui nasceu em berço de ouro. Mesmo que se tivesse nascido, há tantas pessoas que nascem e não aproveitam as oportunidades. Então, esse espaço é para isso, de crescimento, de fomento e para que você seja tocado por essas histórias que aqui estão sendo contadas e veja que você também é capaz. Então, eu quero apresentar a Nayara. Nayara Pimentel é advogada, pós-graduada em Advocacia Pública pela Universidade do Rio de Janeiro, UERJ, com MBA em Book Publishing pela... É Publishing ou Publishing? Publishing. Pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, FGV, como advogada especializada nas áreas editorial, negócios e gestão estratégica. Nascida em uma família com tradição na área jurídica, se sente privilegiada em perpetuar este legado e, após ter atuado em renomados escritórios e órgãos públicos, participa da Fundação Pimentel e Pimentel com uma equipe conceituada de profissionais. Agora fala um pouquinho, Nayara, da sua estrada aí. Eu estava aqui ouvindo a Adriana, né? E como as histórias são diferentes, eu acho que isso que é o bacana do podcast, você ser capaz de atingir diferentes públicos e histórias tão diversificadas, né? Eu nasci, como você acabou de falar, em berço esplêndido, né? Eu nasci, meu pai já era juiz no interior, em Colatina, e eu sou de Bom Jesus Tabapana, uma cidade, à época, com 18 mil habitantes, muito pequenininha. E eu cresci, o direito entrou quase como por osmose, né? Porque o tio era serventuário do fórum lá de Bom Jesus, meu pai era juiz, já tinha primos desembargadores aqui no Rio. Quantos habitantes tem Bom Jesus do Itabapoana? Só para vocês terem noção. Hoje, né? Hoje ou na época? Na época, 18 mil. Hoje, 50 mil habitantes com 13 distritos, contando, né? Todos os distritos. E eu cresci naquela infância, eu ia muito para o escritório do meu pai, eu lembro de eu grampeando o material, que ele era tudo analógico, né? Ele tinha máquina de escrever, ficava ouvindo aquilo o dia inteiro. Eu acompanhei essa evolução tecnológica do próprio TJ, porque eu me lembro, era máquina de escrever, depois ele passou para máquina elétrica, depois impressora matricial, eu achava o máximo. Aquele barulho insuportável! E aí eu cortava aquelas folhas. Gente, eu fiz curso de datilografia, né? Eu também fiz AS, DES, FG. Também. E assim, é importante o jovem advogado entender, a gente não tinha internet, a gente não tinha, a nossa pesquisa, eu me lembro, minha mãe comprava Barça, 12 volumes. Gente, então, eu não tinha dinheiro para comprar Barça, era meu caríssimo. sonho. Era caríssimo, eles vinham com aquela mala, vender de porta em porta. Então, você conhecia o mundo pela Barça, pelos livros, né? Você não tinha um Google, agora ChatGPT. Nossa, o pessoal não tem ideia do que a gente... Mas também tinha beleza disso tudo, né? Cada época tem a sua beleza. E aí é interessante, assim, como aqui é o Fora o Glamour, né? Vou contar a parte não glamurosa da minha história, né? Eu já fui com escolta várias vezes para a escola, a sala da minha casa já foi metralhada, eu fui passada por cima do muro para a casa da vizinha. Você me contou já tivemos bomba debaixo do carro. Isso foi em Bom Jesus ainda, não foi? Ou já era em Campos? Ele, às vezes, já Bom Jesus e Campos. Ele acumulava várias comarcas e o pessoal do interior joga pesado, né? A gente fala do tráfico aqui, mas o interior tem o coronelismo. Era vara única? Vara única. Então, ele pegava tudo na época, né? Tinha a política, que era muito pesada. Então, a gente enfrentou uma série de situações muito complicadas. E quantos anos você tinha nessa época aí? Eu nasci, ele já era juiz, né? Então, por exemplo, quando eu fui passada para cima do muro, eu devia ter uns 5, 6 aninhos, gente, olha que loucura. Então, a gente Ou seja, você poderia, naquele momento, ter te traumatizado a tal ponto que você não quisesse nunca mais saber de direito. Mas isso aconteceu, né? Você lembra que eu falava, eu nunca vou casar com um juiz? Eu tinha horror disso.
Só que tudo que eu falava eu nunca vou fazer, eu saí ticando, né? Foi marcando. Isso é assunto para assim, outro né? podcast. Então, assim, o direito entrou por osmose. Eu não me lembro de eu pensar, eu vou fazer direito, eu quero fazer direito. Aquilo só aconteceu, é como se fosse uma enxurrada, rio abaixo, você vai sendo levado, né? Eu digo que eu tenho um ponto de ruptura na minha vida, que foi aos 17 anos, foi o divórcio dos meus pais, foi muito difícil para mim. E eu me senti, não estou dizendo que eu estava, mas eu me sentia muito sozinha em todas as escolhas e decisões. Né? Nayara, mas nesse momento, vocês já tinham saído de Bom Jesus, não é? De Campos, já estávamos aqui na capital. Porque o sonho do meu pai era concorrer para desembargador, né? E o juiz, ele só começa a contar na antiguidade, a época era assim, não sei hoje, né? Quando ele está na comarca da capital. Então a gente então ele teria que, de qualquer maneira, vir para cá, senão ele não conseguia ascender. Então a gente passou 4 anos em Campos, eu cheguei aqui, eu morava em Niterói já com 11. Tá. Então, dos 11 em diante, foi aqui na capital. E aos 17, eu me vi sem essa convivência com meu pai dentro de casa. E a minha mãe é dona de casa, né? A vida toda. Então, eu não tinha essa orientação. Você não teve aquele diferencial de muitas famílias que o pai era desembargador e dizia, olha, vamos traçar esse caminho, vamos cuidar de um projeto de vida para você. Você não teve isso. E também você é pego de surpresa, porque, por exemplo, a Adriana, ela já estava com a faca nos dentes. Eu tenho que mudar a minha história. Eu só tenho essa opção. Eu não, eu vinha num caminho e do nada o meu chão sumiu, ruiu. E eu, gente, o que eu faço? Passei para o vestibular e o direito é uma carreira cara. Principalmente na época que você não tinha internet. Então, eram livros, a vestimenta adequada, você tem que andar arrumadinho. Gente, olha só, advogado desarrumado, lixento, esquece, não dá. Não dá. Isso é muito importante. Então, a gente fala isso tanto, né, Adriana? Não, é muito importante você estar com seus dentes em dia, você estar com uma aparência, né? Não dá, gente, olha, o que eu canso de ver às vezes aquele advogado falar aqui como é fora o glamour, vamos falar o não glamour, aquele monte de caspa caindo aqui no terno. Gente, o terno fica branco, né? Você vê aquela... eles têm que cuidar, eles vai lá, compra anticaspa na farmácia, tem que lavar o cabelo diariamente. Então, são coisas que você, se não tem orientação, aquilo vai passando e aquilo prejudica a sua carreira sem você perceber. Porque o seu cartão de visita, na advocacia é isso. Você chega, o seu cartão de visita, a pessoa já te lê de cima e abaixo. E a primeira impressão é que fica. Não adianta dizer que não. Você pode tentar, você pode ter a qualificação que for. Se você não tiver uma apresentação de acordo com o tamanho da sua qualificação, você não vai alcançar os degraus mais altos. Mas isso você teve que dar conta sozinha. A Adriana teve que dar conta sozinha. Principalmente você vindo de uma comunidade. Sim. E eu acabei... eu fui muito de observar. Isso aí. Como eu não tinha grana, minha família não tinha... Assim, graças a Deus, estudei em boas escolas. Você estudou numa boa escola, que era o liceu, apesar de ser uma escola pública. Fiz prova para ir para lá, né? Entende? Precisava de prova. Né? Então, eu observava. Como eu não tinha, eu observava. Eu sempre fui muito de observar tudo. Como me importar à mesa. Às vezes, eu chegava num jantar, não tinha a mínima ideia do que era aquilo tudo na mesa. E eu ficava quieta, esperava o primeiro e eu observava e fazia igual. Então, acho que muitas das nossas histórias se cruzam nesse caminho. Você que teve a separação dos seus pais, você que veio de São Gonçalo, de uma comunidade. Sim. E aí, enfim. E aí a importância do estágio, né, gente? Eu acho que no estágio você tem esse choque com o mundo, você tem um espaço para observar. Eu acho que o estágio você tem que passar por diferentes repartições, público, privado, defensoria, MP, escritório. Não fica aquela... Vou conseguir um estágiozinho lá no escritório, ficar... Você tem que conhecer mundos. Até aí é que está. Eu acho que o determinante são as escolhas. Em algum momento, a Adriana escolheu se envolver no diretório. Isso foi ali rompeu a linha do tempo e ela foi para um caminho completamente diferente que ela teria ido se ela não tivesse feito essa escolha. Sim, até porque foi lá na UAB Jovem que eu conheci o Dr. Lauro Schuch, que me convidou para participar, para trabalhar no escritório dele. Era um dos maiores escritórios do Rio de Janeiro, advogava para grandes empresas, olha isso. Então, de lá, de São Gonçalo, eu dei
pulo para um dos pulo. maiores escritórios. Que se eu não fizesse isso, se eu não estivesse naquele meio, talvez não acontecesse Sim. jamais na minha vida, E né? olha aí, a importância de você escolher mentores. Pessoas, referências, referências de sucesso, independente de qual sucesso. Porque tem gente que mira no sucesso financeiro, mas tem gente que quer o sucesso acadêmico. Sim. Quero ser um professor renomado. Então, você precisa ter as suas referências, escolher as suas referências. Até para você saber qual o caminho que você vai seguir, né? Se você vai seguir pelo concurso, se você vai seguir pela advocacia, se você vai seguir para fazer um doutorado, um mestrado e dar aulas em universidades. Então, isso é deveras importante. Mas eu queria que você, Nayara, finalizasse nesse ponto dessa questão de como você... Como é que você fez, né? Porque aí você, aos 17, rompe, tem esse momento aí na sua vida difícil, e aí você tem que pagar sua própria faculdade, e aí como é que foi? Fora o glamour dela ter passado um momento, um período da vida com um pai juiz, com escolta, fora o perrengue de ter pulado com 6 anos para casa da vizinha por conta de tiroteio. Então, fora o glamour de você ter tido uma estrutura, como é que foi você pagar aí a sua faculdade, se virar dali para frente para poder pagar a faculdade, se formar e cair também no escritório de renome, assim como a Adriana caiu e que eu também caí depois e que a gente vai falar? Gente, aí não dá para ter preguiça, né? Eu acho que o ponto fundamental é fora preguiça, faca nos dentes e sair desbravando o mundo. Eu comecei a achar um monte de estágio, o estágio não dava conta de pagar as contas, fui trabalhar em loja. Entrei no Cantão, era a melhor vendedora, batia top de venda, tinha um salário que sustentava aquela vida que eu precisava naquele momento. Agora, gente, detonada, né? Domingo eu só queria dormir. Então, assim, tem que ter também esse ponto de descanso, né? A vida de quem trabalha e estuda, porque a minha foi trabalho e estudo também ao mesmo tempo. E aí, não dá para ter mimimi, gente. Ai, eu não tenho essa condição, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não tem, é faca nos dentes e correr atrás. Não tem isso. Como eu consigo isso? Qual é o foco? O que eu preciso fazer para eu conseguir isso? O Sêneca, aquele filósofo romano, ele fala uma frase muito interessante. O barco que não sabe para que porto está indo, ele não pode ser beneficiado por nenhum vento. Então, primeiro ponto que eu gostaria de fechar e deixar assim, gente, é saber o que você quer. Quais são as escolhas que são importantes para você e onde você quer chegar. Você já pensou nisso? Aonde você quer chegar? Você quer ser um advogado? Você quer ser um juiz? Você quer fazer concurso? Porque você tem que ter o foco. Você tem que, desde o início, construir a estrada, pavimentar a estrada para atingir. E aí você não vê os obstáculos. Que quando você está com o olho no prêmio, o que está aqui embaixo, você vai pulando e você vai vivendo. E a gente pula e nem percebe que pulou, né? Tipo, pula aos trancos e barrancos, que é o que a Adriana sai falou. descabelado. É o que ela falou, olha, hoje eu olho quanta coisa eu fiz, como é que eu cheguei até aqui. Porque você não olha no caminho, né? Não. Só quando você alcança lá que você olha. Enquanto a Nayara falava aqui, eu fui lembrando de outras situações. Eu já tinha o Pedro com 1 ano de idade quando eu entrei na faculdade. Isso foi desafiador também. E a Júlia, quando eu estava no 8º período, eu engravidei da Júlia. Então, assim, como que eu conseguia dar conta de tudo? Eu tinha que pagar a faculdade, porque a Universo é privada, né? Eu tinha um crédito estudantil, que eu pagava só 50% da faculdade, então eu vendia roupa. Como você foi falando, eu fui lembrando. Como que eu fazia para pagar? E aí está vindo à memória o que acontecia, né? Eu vendia roupa, eu vendia uns kitzinhos da Pestalozzi nos colégios. E isso... E sem ter vergonha, né? Não, que eu acho que é o diferencial. Eu não tinha plano B. O meu plano era aquele. Eu acho que mais um ponto de convergência. Nenhuma de nós 3 tínhamos plano B. Não tinha plano B. É isso, eu queria chegar ao final e não tinha essa coisa de desistir. Não existia. Eu vou ser advogada. É o meu plano A e acabou. E o que eu fiz também? Eu acho que o que acontece hoje, muito no meu escritório, as pessoas pedem muita oportunidade. Quanto que é a bolsa estágio? Quanto que eu vou ganhar?
E aí eles acreditam que aquilo ali é o salário para eles sobreviverem. Quando você diz que é uma bolsa estágio, não quero. Gente, no segundo período da faculdade, eu bati. De graça, vai de graça. Eu O bati meu estágio foi de graça, não recebi no um real. né, da Eu recebi Defensoria conhecimento. Pública. É isso aí. E falei assim com a defensora, doutora, eu quero fazer estágio. Não tinha essa coisa ainda de fazer prova para ser estagiário oficial para ganhar dinheiro. Se tinha, eu não sabia, gente. Isso aí foi em 97, né? No comecinho de 98. Eu bati, literalmente, a porta lá da defensora pública e ela falou assim, você está em período segundo? Ela olhou assim, mas segundo período é... Então, o que eu fiz ali? Eu fazia carga dos processos na vara. Eu lia todos os processos que chegavam na minha mão. Chegou um determinado momento, depois de um tempo, ela já pedia que eu fizesse peças, fazia os resumos dos processos para ela. Eu fui começando a ganhar know-how. que você deve desenvolver. É onde eu queria chegar. É onde eu queria chegar. Quando eu chegava nas varas, gente, eu depois de formada, eu advoguei Conhecia muito. Todo mundo já te conhecia no balcão. Advoguei muito pro Aí pessoal. sabe aquele momento fora o glamour? Isso. Aquele momento que você chega no cartório e o serventuário te dá qualquer informação, você volta para o escritório com a informação que não tem nada a ver com nada, e você passa esse vexame na frente do dono do escritório e ele manda você voltar porque você está com a informação. Gente, isso é muito perrengue, é muito fora o glamour isso. Era justamente isso. Quando eu comecei a fazer o estágio no escritório do Dr. Lauro, eu já conhecia muita gente por conta daquele estágio gratuito. Eu fiz estágio com o Ciro Darlan também na Vara da Infância e Juventude. Uma vez por semana eu ia para o Rio de ônibus. Então, assim, isso tudo construiu a Adriana que é hoje. Sim. Então, assim, eu me submeti. O que eu vejo as pessoas hoje é não querendo se submeter. Resiliência. Exatamente. O que você está dizendo que a submissão, na verdade, é resiliência. E que torna você a crescer gente essa casca dura que você tem que forte. ter. E aí, aproveitando o gancho de vocês duas, eu quero começar com algumas perguntas. Porque a gente fala que uma vez que você se posiciona, uma vez que você luta pelo seu espaço, uma vez que você não enxerga uma bolsa como um dinheiro, uma forma de você se sustentar, assim como uma oportunidade para crescer e alguém enxergar o seu talento, porque é isso, as pessoas têm que enxergar os nossos talentos. E aí eu já venho perguntar para vocês o seguinte, sobre parcerias estratégicas, porque parceria estratégica vem de networking, vem de relacionamento, e só tem relacionamento quem sabe se expor, quem sabe falar, quem tem uma boa oratória, quem tem uma boa escrita, quem sabe lidar com política. E quando eu digo política, é política de relacionamento. Seja dentro da sua instituição, seja política de classe, seja política. Olha só, as pessoas têm que ser políticas, saber tratar as outras independente de posição, classe social. E aí, eu quero falar sobre parcerias estratégicas na advocacia. E aí eu vou começar por você, Adriana Brandão. Eu queria saber de você o seguinte, o que você possui como critério na hora de decidir quem vão ser os parceiros do seu escritório ou daquelas causas estratégicas que você tem? Isso envolve uma série de coisas, né, Ellen? Primeiro, se ela está certinho na visão, na missão e nos valores do meu escritório, né? Porque você tem que se unir aos iguais. Né? Eu não posso pegar qualquer escritório e colocar o meu cliente para fazer parte daquele ambiente. Você sabe disso, nós temos algumas parcerias. Sim. E nós sabemos a maneira, na hora de uma reunião, eu sei como que você vai se comportar, eu sei já o seu olhar, né? Então, porque a gente combina no olhar. É incrível isso, assim, e essas parcerias surgiram, não é porque eu gosto da Adriana, porque ela é legal, porque ela é uma pessoa bacana, porque ela é uma pessoa correta, pela capacidade técnica dela, pelos valores que ela tem, que se aproximam muito dos meus valores, e acredito que o da Nayara também. E a gente já vai sair daqui hoje com vários insights.
e pela ética, pelo comprometimento profissional. E eu acho que se você não acreditar no trabalho do outro, por mais que ele seja gente boa, isso não fecha negócio. Ser gente boa não fecha negócio. É claro, se a pessoa for gente boa e tiver capacidade técnica, pode ser que aconteça uma parceria, mas isso ainda não é o bastante. Não é porque eu já convivo ao longo dos 24 anos aí da advocacia com pessoas que são bem políticas, têm a técnica, só que no dia a dia você vê que tem uma quebra no caráter. Então, quando você nota isso, você fala, isso não serve para o meu cliente, para eu indicar um cliente, porque se ele fez isso, né, naquele momento, ele também pode fazer isso na hora do trabalho dele lá com o cliente que eu estou indicando, com o cliente que eu estou fazendo a parceria. Então, assim, ele tem que estar em conformidade com o que eu penso, com o que eu acredito. Né? Não basta ter só a técnica, ele tem que ser um conjunto de coisas, né, que a gente precisa analisar para confiar, porque ele tem que ser também a imagem do que eu acredito. Porque, na verdade, um parceiro, naquele momento, ele está representando a imagem do seu escritório, a sua imagem e a do seu cliente, né? Sabe de uma coisa, Nayara? Eu queria pontuar aqui com vocês isso. Eu estava numa câmara assistindo uma sessão de julgamento e um colega estava sustentando uma capacidade técnica, assim, incrível. E eu, assim, nossa, que retórica, que bacana a sustentação oral. Me espelhando naquilo até o momento que ele foi descortês, que ele foi agressivo. É uma forma daquele escritório atuar, com uma certa agressividade. Mas não é a forma como não é a minha escola, não é a escola do meu escritório. Então, eu não conseguiria convidar um parceiro desse, que eu sei que ele teve sucesso naquela causa, naquele julgamento, mas aquilo me agride aqueles valores que eu tenho. Então, eu nunca chamaria esse colega, por melhor que ele seja, para atuar numa causa comigo. Então, eu entendo bem disso que você está falando, exatamente. sabe? O que eu passo para os advogados do escritório, os advogados que são mais novos, né? Que eu tenho a doutora Raíssa, que está comigo há 10 anos, ela tem 28 anos de idade, né, hoje. Então, ela está desde que ela pisou na faculdade. Uma menina, gente, a coisa mais linda. Mas já está, assim, tá bem alinhada. Preparada, ela é preparada. Bem alinhada com o que eu entendo. E todo mundo que entra já vai entrando nesse ritmo de... Gente, nós somos um escritório, mas nós somos empresa. É isso que eu procuro nos meus parceiros também, Ellen. Saber se eles tratam o escritório como empresa, porque clientes, eles são o pilar do meu escritório. Então, eles precisam ter a completa satisfação de tudo que eu estou fazendo. Claro, a gente não vai conseguir, né, agradar 100%, isso aí não vou nem comentar, porque é natural. Mas qual o teu empenho em agradar ao cliente a ponto dele te indicar? Isso é fundamental, Isso, né? É fundamental. Você fazer um trabalho excepcional. Eu brinco, as meninas ficam rindo, porque a maioria dos clientes que eu tenho, quando eles vão se casar, eles querem que eu seja a madrinha de casamento, madrinha dos filhos deles. Então, é bom porque eles já sabem quanto você lucra, e aí eles já pegam uma parte desse lucro para pegar o presente de casamento. Pode ser, brincadeira, mas eles viram, né, amigos, né? Eu brinco com a Bessa, vocês já viram meu amigo de infância, porque eu tenho um relacionamento tão bom com eles que eu quero... Gente, eu vivo da advocacia, hoje não mais exclusivamente porque tem outros negócios, mas eu tenho que entender... Principalmente, gente, os advogados mais novos, vocês precisam entender que se vocês querem viver da advocacia, são eles que vão te indicar. Sim. Não é romper, não é ser descortês com o cliente. Aí, se você traz... Se você traz um parceiro que não atua da mesma forma que você coloca essa parceria valores, né? Você tem que passar os valores, exatamente. Isso. E aí, agora eu quero perguntar para a Nayara o seguinte, Nayara, você acredita ali que um parceiro estratégico precisa necessariamente ser alguém
da sua rede de contatos, da sua rede de relacionamentos. Como é que você faz, na verdade? Ou você busca ativamente por um parceiro para atuar numa causa com você? Como é que é isso? É alguém do seu networking? Pode ser alguém de fora? Como é que funciona isso? Tá, vamos lá. Primeiro eu trago para minha fala tudo o que ela disse. Eu acho que essa é a base de toda a questão de valores, quem você é, o caráter que você tem. É muito importante falar sobre generosidade. Quem não sabe dividir não está preparado para ganhar. Nossa. Palmas. Momento palmas. Perfeito. Que isso? Não, palmas. Quero palmas. Então, assim, eu gosto de Maravilhoso. estar perto de pessoas generosas e parceiros generosos, porque eu acho que quando você está plantado num solo bom, você frutifica. Então, vamos aí. O que é um parceiro estratégico para mim? Eu acho que o parceiro estratégico não é o amigo que vai tomar cerveja com você no fim de semana, não é a pessoa que está no clube com você, não é, às vezes, a pessoa que está na ordem com você. Eu acho que o parceiro estratégico, e aí o nome diz estratégia, é aquele que te complementa. Ele tem habilidades que você não tem, ele tem conexões que você não tem, ele traz coisas para dentro da sua estrutura, do seu escritório, que por algum momento, por uma questão de escolhas, você não desenvolveu, né? Então, a parceria ela só existe quando ela é boa para os dois. Você tem coisas que o parceiro não tem e o parceiro tem coisas que você não tem. Então, definindo o que é o parceiro para mim, eu vou responder se eu busco ativamente, não é isso? Isso. Ou se você é da sua rede de relacionamento ou se você busca ativamente por um parceiro. Eu acho que não existe isso de você só ficar na sua rede. Eu acho que... Aliás, quanto mais a gente puder ampliar a nossa rede, melhor, né? certeza. Eu gosto de figuras, né? Porque, por exemplo, você está dentro do aquário ali, você conhece todos os peixinhos do seu aquário. A sua vida vai ser limitada àquela água, àquela Você quantidade, viver né? numa bolha, né? Então, você tem que ir para o mar. Você tem que estar em mar aberto e Nadar com os tubarões! Como você aprende, né, com o outro, né? eu quero Você ser acha que aquela ia saber rêmora, aquele tudo. peixinho que fica na barba comendo o restinho do tubarão. Sabe? Não tem um monte de peixinho. Ainda tem isso. Você tocou num ponto que eu acho que é primordial. As pessoas querem sempre o muito. Quando, na verdade, tem tanta coisa muito. aqui. E aí, Muita um coisa. dos temas que eu trato ali no meu Instagram tem um post lá que fala exatamente sobre isso. Mas tem muito advogado. Como é que eu vou ganhar dinheiro na advocacia? Gente, tem mercado para todo mundo. E Se você aí- for... Como é que é o nome do peixinho? Que eu vou seguir ele agora. Rêmora. Entendeu? Se você for uma rêmora, vai sobrar tanta coisa boa para você. E aí tem um ponto crucial, tá, Ellen? Não adianta o jovem advogado saindo da faculdade agora ficar olhando aquele grande, renomado advogado e questionando por quê. Não adianta olhar o resultado, gente. Aquela pessoa é quem é porque ela tem uma história. Ela construiu uma história. Ninguém está onde está à toa, gente. E Grava aí, isso. você já engrenou numa outra pergunta. Já eu gosto assim, porque linka uma coisa com a outra. Tão natural nossa conversa, né? Bom, né? É porque é nosso dia a dia, a gente vive disso, a gente trabalha com isso, a gente lida com essas situações todos os dias. E aí, a minha pergunta para as duas seria exatamente essa. Conselhos para jovens advogadas, mulheres que possuem filhos, e aí você já aproveita e já coloca isso nesse rolê, possuem filhos e ainda assim querem construir uma carreira de sucesso. Então, pega esse gancho aí de nadar nesse oceano com tubarões e fala sobre essa... Vocês já falaram um pouquinho sobre essa dificuldade, mas esse impulsionamento também, que é um conselho para os jovens advogados. Continua aí falando Eu dos... continuo? Continua falando dos conselhos. Bom, gente, eu tenho uma coisa um pouco atípica, porque eu saí da faculdade com a faca nos dentes, trabalhando, pegando tudo. E aí se eu fosse dar um conselho, resumir um conselho, eu diria exatamente citando Sêneca de novo. Você precisa gastar tempo de reflexão, pausar suas atividades para entender onde você quer chegar. Eu noto que a minha advocacia foi muito atropelada, soberbada. Eu fazia porque precisava fazer, então você sai atirando para todo lado, fazendo tudo que aparece. Mas acho que comigo não foi diferente, com a Adriana também não deve acho ter que sido. foi uma A minha coisa também foi bem natural, né? atropelada. Mas se eu Rosa. pudesse, eu gostaria de ter recebido esse conselho. Alguém que parasse comigo um dia e falasse assim, Nayara, qual o seu sonho? O que você quer?
Você já pensou em quais as etapas que você quer cumprir para chegar lá? O que você está disposto e não está Gente, disposto olha a só, fazer? é alguma premonição, não é possível, porque eu ia te perguntar isso. Se você pudesse voltar no tempo, qual o conselho que você gostaria de ter recebido? Esse é o conselho que eu gostaria de ter recebido. Alguém que sentasse comigo, me situasse, olha, agora você vai limpar sua mente de tudo que você faz e você vai dizer para mim, onde você quer chegar? O que você está disposto a fazer? Quais são as etapas que você pensa em cumprir para chegar onde você quer? Qual é o seu objetivo de vida? Porque olha só, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Tenho uma enteada que eu criei desde pequenininha. Gente, ela tem uma enteada famosa, já vou contar. Sabe quem muito é? famosa, A poderosa. Fefe, 30 filha do milhões de seguidores, tá? Sabe a Fefe? Tô tirando onda aqui, né? Arroba Fefe. Não, eu vou... Cara, Fefe, gente, amigo da Fefe, entendeu? Então, assim, eu acompanhei essa primeira infância da Fernanda Luiza, que é uma menina genial. E estar com ela me trouxe um desejo muito grande de ser mãe, que não foi algo que eu fui construída para ser. Minha mãe dizia, você vai ser uma mulher de carreira, não vai casar, nada desse negócio de ter filho. Ela foi dona de casa, de alguma forma, talvez ela tivesse uma frustração por não ter seguido a carreira. E ela criou eu e minha irmã para ser trator. E posso falar? Deu certo, tá? Deu certo. Dois tratorzinhos que ela tem aí em casa. Mas tendo construído família. Quando eu mas conheci o meu marido, ele já tinha a Fernanda Luiza, e aquilo me despertou um desejo enorme, assim, de ter filho. Eu amava cuidar dela, amava de criança. E eu trabalhava horas, às vezes 12, 14 horas por dia. E chegou um momento que eu falei, William, como é que vai ser se eu tiver um filho, né? Trabalhando 14 horas. A advocacia, ela demanda muito tempo, principalmente no início. E aí, gente, a importância de você fazer os planos, né? Graças a Deus, ele pôde me proporcionar isso. Ele falou, Nayara, vamos fazer aqui uma meta de 5 anos, 7 anos. Tira Coisa um boa, tempo, né? vai cuidar do bebê. Cara, como é bom você ter um parceiro de vida. E eu ia dizer isso. Tô até arrepiada. O parceiro Maravilhoso. mais importante não é o seu parceiro de negócios. É o parceiro que você tem dentro de casa. Coisa Porque linda, meu. A gente tem uma palmas pros nossos parceiros. Amor, eu te amo. Ele é o parceiro. Porque é aquela pessoa que sopra a tua pipa, te impulsiona. Se você tem uma bola de ferro Uma te âncora. arrastando, olha, repense as Mulheres coisas. do meu Brasil, se vocês têm namorados âncoras, paquera que você acha que vai ser âncora, Desocupa a moita, minha filha. corre léguas. Expressão mineirinha. Corre léguas. Diretamente de Bom G. Desocupa a moita. Gente, eu tive esse privilégio no meio daquele furacão que eu vivia. Eu engravidei, eu curti minha gestação, eu curti minha barriga. Eu comprava fazia à mão, todos os artesanatos. E aí, sua advocacia ficou de lado nesse período. Totalmente. Eu fiquei 6 anos, eu não queria saber, nem de livro, nem de escritório. Eu, nessa época, trabalhava em escritório grande, então eu não tinha o meu escritório. Então, foi uma decisão relativamente mais fácil, porque eu conversei com o meu chefe na época, que hoje é um grande amigo, e aí um outro conselho, sempre saia com as portas abertas. Exato. Olha. Perfeito. De onde Anotou? você está. Toma anota, nota. Pessoal, anota. Verdade. Nunca saia brigado, falando mal das pessoas, dos colegas, dos patrões. Olha só, todo mundo tem que ser seu amigo. Você tem que sair bem de todos os lugares. Você nunca sabe amanhã para onde você vai voltar, aonde a vida vai te levar. E eu saí com as portas abertas. Tanto que quando eu voltei para o mundo jurídico, é engraçado, não parece que eu fiquei... Tanto tempo fora. Gente, eu fiquei 10 anos fora da advocacia. Meu Deus. Porque aí eu emendei, tive outro filho. Eu falei, amor, vamos renegociar esse Me deixa aqui mais um pouquinho. quanto tempo mais Gente, eu tenho? mãe, né? Mãe. Quanto tempo mais eu tenho? E aí, gente, eu curti meus 2 meninos, assim, que são os príncipes da minha vida. E aí também, gente, questão de prioridade. Você quer ter tempo de qualidade com a família? Às vezes, não necessariamente você precisa parar, mas às vezes mudar um pouco a abordagem Tira o da pé. tua... Tira o pé um do acelerador um pouco, né? pouco. Você vai ter o tempo de... Eu acho essencial. Eu acho. Não, Pra é Val. importante você falar isso, porque muitas mulheres, às vezes, largam as carreiras para cuidar da família e aí depois elas não conseguem voltar mais porque elas acham que que eu não acho vão um ser erro. capazes de voltar. Porque eu não consigo mais, porque o direito muda, não vou ser capaz de conseguir, já pegaram meu lugar no mercado, como me colocar. Amiga, Comigo Você foi- conseguiu. aí- Comigo Importância. foi completamente o contrário. Desculpa te cortar, Nada meu que amor. isso.
eu não consegui ser mãe dos dois por conta dessa quantidade de trabalho, porque eu sempre tive o meu Sim. escritório. Sim. Né? Eu saí do Lauro, eu tinha 2 anos, 1 ano e pouco de advocacia. Não, desculpa. 6 meses depois de formada, eu saí do Lauro Schuch, porque eu fiquei como estagiária o tempo todo, aprendi muito. E fui montar o meu próprio escritório. Então, eu não consegui ser mãe, né, do Pedro e da Júlia. Da Ana, com 21 dias, da Ana Luísa, que ela havia nascido, fui fazer audiência. 21 dias, com um ponto ainda. E aí tive o privilégio, gente, de fazer o inverso, olha que coisa, de cuidar do meu enteado. Olha, E o meu enteado mora comigo, né? Vamos dizer assim, a partir de 1 aninho de idade, eu conheci o Gabriel e eu tenho o privilégio de ser mãe, que eu não consegui ser. Aquela infância, né? Na verdade, você foi mãe, sim. Tira essa culpa dos seus ombros, que eu nem sei se você ainda tem. Mas Só então que foi vamos aquela mudar mãe essa guerreira, né? retórica. Você é uma mãe de referência para os seus filhos. Tanto é que a sua filha mais do meio, né, que é a Júlia, é advogada. Isso. Né? Então, assim, elas conseguem, seus filhos te enxergam como alguém que prosperou, que venceu e que eles têm um baita orgulho. Só que a parte fofinha, gostosinha que você não conseguiu fazer, você hoje faz com o seu enteado. Que é lindo de Deus, né, na minha vida. Sim, justamente por isso, porque ele me permitiu olhar para trás e falar assim, caramba, eu ainda consigo fazer, dar tudo que eu posso. Porque quando você falou da questão anterior das mulheres que têm filhos, eu também não tive rede de apoio. Né? Isso é importante para as mulheres. Hoje nós temos uma coisa positiva, Ellen, que é você poder fazer audiência de casa, cuidar dos processos de casa. Tem muita opção de creche, né? Exatamente. De creche municipal ou de você negociar com as creches particulares. Então, você tem uma rede maior de apoio nesse sentido. Ou você tem um parente, alguém que possa cuidar para você fazer uma audiência, para você atender um cliente nas salas da OAB, que nós temos muitas. Né? Mas naquela época eu não tinha toda essa rede de apoio. Eu tinha que se virar do jeito que conseguia. Na minha época já tinha, mas eu não tinha a condição, porque, enfim, minha história é outra. Mas, voltando um pouquinho só para a Nayara finalizar essa parte, que eu queria que você falasse, em breves palavras, como é que foi o seu retorno. Porque aí você teve os 2 meninos, e aí não quero mais advogar, vou me dedicar aos meus filhos. Isso. Mas aí, graças a Deus, é tão bom que Nayara retornou para o mundo jurídico, entendeu? E ali ela peitou e falou assim, eu vou abrir o meu escritório. Foi isso aí. Pimentel. Porque aí você encontra outro desafio, fazer o seu marido entender que você não está abandonando a família, mas você só está retomando o projeto que você estancou. É quase um parto, né? E isso é outro parto. E isso é importante para que outras mulheres que estão passando pela mesma situação saibam que dá certo. Mas tem que peitar, é outro parto. Dá, gente. E aí foi essencial eu ter mantido essa rede que antes estava comigo, rede de apoio, pessoas, colegas, as portas abertas, né? Quando eu voltei, eu fui recebida como se eu tivesse sempre estado ali. Eu não me senti porque você fica em casa 10 anos, você perde o traquejo um pouco, né? Perde o traquejo social, de eventos, porque eu parei de ir em tudo, eu não ia nem a eventos, não ia nada, né? Aliás, é uma coisa que eu aconselho, se alguém decidir parar, mantém alguma coisinha, tipo, você vai num evento, faz de vez em quando um congresso. Eu falo sempre que quem não é visto... Não é lembrado. Então, assim, o que eu teria feito de diferente nesses 10 anos, talvez escolhido algumas situações que eu pudesse deixar meu filho com a minha mãe, ou em alguma creche, que eu pudesse participar de uma ou outra questão. Porque você não precisa também sair totalmente da coisa. De cena. Só que, gente, Deus foi bom, né? Eu acho que eu não seria ninguém se não fosse os desígnios de Deus. E Ele tinha esse plano para mim. Não, você vai voltar e as coisas vão dar certo. Você vai conseguir. E eu voltei com um projeto totalmente diferente do que eu tinha antes. Encasquetei, fui, gente, no meio da pandemia, todo mundo fechando todas as salas do centro do Rio. Nayara vai e me abre um baita escritório. Não, vou alugar 4 salas. Aí o William, é um pouco grande. Eu falei, não, eu vou encher, eu vou pegar um partido, eu vou contratar não sei quantos advogados. Eu tinha um visto maior ainda, botei o pé no chão. Falei...
tinha minhas economias, montei uma sala bonita. Mas a ousadia é o início da vitória. Isso aí. A ousadia é primordial. Eduardo Teixeira fala uma coisa pra mim. Ele, minha querida, deixa que a natureza toma conta. E toma. Se você tem ousadia e pé no chão, vai. O sócio do meu irmão foi visitar minha obra. Ele falou, nossa, você e sua família são assim, vocês são ousados. Megalomaníacos. Vocês são Eu tenho isso ousados. também. Que coragem fazer isso aqui. Eu falei, olha só, meu amigo, quem não arrisca não petisca, vamos em frente. Isso aí. E a coisa aconteceu, podia não ter acontecido, podia ter voltado atrás, feito outra coisa. Só que eu acho que se você não der o primeiro passo, não botar a cara... Gente, eu tive muita síndrome do impostor, vocês sabem o que é isso? Eu tive muita Quando eu síndrome da voltei, impostora. porque eu estava vestida de advogada, aquele terno bem cortado, lindo, mas por dentro eu me senti uma dona de casa. E vou falar para você, a dona de casa é o papel mais importante, a profissão mais digna e importante da mulher, mas só que o mundo não enxerga vê dessa forma. E eu me via menor porque eu tinha passado 10 anos em Olha, casa. gente. E eu vou dizer para vocês, Criar um no filho é meu nobre currículo, demais. é a melhor linha. Foi a maternidade, os 10 anos de maternidade. Nada no meu currículo supera esse período. Então, queria dizer, tenha coragem, seja ousado, sintonize na rádio certa, cuidado com quem você escuta. Isso. Isso é muito importante. Cuidado com quem você Porque quando eu escuta. falei em voltar, eu escutei muita besteira. Então, a gente, por ser mulher, ainda tem essa questão. E é isso. Conte com pessoas que você sabe. Porque às vezes a pessoa te ama, mas também não sabe soprar sua pipa, né? É Conte verdade. com pessoas que te amem de verdade, mas que... Seja a pessoa que Xalavante. grite gol mama, né? Gol mama da palestra, Na né? palestra, gol mama. É isso. Estou feliz. Obrigada aí pelas E perguntas. você, Adriana, o que você faria diferente se pudesse voltar ao início, que já está acabando o nosso tempo, eu ainda quero falar umas coisas. Ai, Ellen, engraçado. Eu estava aqui repensando Breve. enquanto a Nayara estava falando. Não... Eu não sei se eu mudaria alguma coisa. Eu acho que até os erros são Te importantes. construíram, né? Me construíram. Todos os erros, mesmo que quando eu olho para trás assim, dá aquela dorzinha assim, mas eu acho que ele me construiu. É claro, né? A gente tem sempre que melhorar muito, mas eu olhando para trás, eu quero melhorar ainda mais olhando para trás, olhando para todos aqueles erros. Eu não acho que eu não quero mudar. Nosso aprendizado, né? São um aprendizado. Eu acho que é muito importante a gente valorizar os erros também, sabe? Que as pessoas ainda se mantêm muito... É com ele que a gente aprende, né? Errando que a gente aprende. O medo também é algo que é essencial, porque freia e não deixa que a gente enfie os pés pelas mãos. O mundo está muito preso na depressão por conta disso, né? Não valoriza o erro, não se perdoa por errar. E eu acho que, assim, claro, não sei o que seria melhor hoje se eu tivesse mudado algumas coisas. Então, eu prefiro deixar... Acho que a maturidade me trouxe isso, né? Essa coisa do errar foi bom, foi importante. Errar me né? fez Não feliz. tenha sido bom, mas isso foi porque importante. você é feliz com a sua trajetória, né? Exatamente. Sabe o que eu acho, gente? Primeiro eu queria, assim, agradecer ao universo mesmo por ter encontrado pessoas que não desistiram, porque você não desistiu. Você não desistiu, a Adriana não desistiu. Eu também não desisti, porque eu também, a minha trajetória inicial foi muito conturbada. Eu fiquei viúva, grávida, no 3º ano da minha faculdade. Então, eu tinha sem grana, então eu tinha tudo para desistir ali no meio do caminho. E eu falava assim, Deus, não me deixe esmorecer, porque eu não tenho mais saída. Sou eu por mim. Claro que eu tinha os meus pais, eles podiam me ajudar, mas de qualquer maneira tinha que ser eu e ela. Então, eu não podia parar ali no meio do caminho. E era uma escolha de vida fazer direito. Então, me formei, a Sofia nasceu, o Cláudio falece, a Sofia nasce 1 mês e meio depois. Me formo na faculdade de Direito, já tinha estagiado sem receber 1 centavo. Isso me fez aprender a advogar muito, muito rapidamente. Também coloquei minha faquinha no dente, falei, vamos embora, entendeu? Enxuga as lágrimas e vamos que vamos, porque o tempo não para e a vida é madrasta, literalmente.
Mas ela foi uma madrasta tão boa comigo. Colocou Eu ia falar, eu sou madrasta, eu sou boazinha, gente. Eu eu também sou madrasta. Mas, enfim, é porque a mãe é uma coisa. Agora, a vida realmente é madrasta, porque você tem alguns tropeços e ela não vai te dar a mão com carinho, às vezes, que a sua mãe te daria, né? E todos esses tropeços que eu tive na minha vida me fizeram mais forte, porque eu não podia parar. Você não podia parar. Você não podia parar. E nós hoje somos imparáveis e crescemos por causa disso. E hoje, Nayara, eu agradeço porque você ter voltado para o mercado jurídico me proporcionou a ter parcerias de sucesso com você. Hoje os nossos escritórios são escritórios parceiros, a gente soma potências, a gente tem um olhar estratégico para as causas que surgem e aí chamamos parceiros, a Adriana, mesma coisa, somos escritórios parceiros, temos causas estratégicas, a gente senta, olha para o tabuleiro de xadrez e fala, aqui vamos atuar dessa forma, vamos chamar tal parceiro, aqui vamos chamar esse, vamos atuar Ellen, Nayara e Adriana, temos que chamar mais alguém para somar mais força, que vamos chamar. E sabe o que eu acho que é mais bacana? A gente não se preocupa com o dinheiro. A gente se preocupa com o resultado. Nós nunca sentamos e dissemos, eu só atuo nesse processo se eu tiver X% nesse processo. A gente sempre divide. E quem divide, multiplica. Então, de pronto, eu já deixo esse conselho para os jovens advogados. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho isso perfeito. Eu acho que você pensar... o dinheiro é a consequência da parceria. Eu acho que se você entra colocando dinheiro em primeiro lugar, você já atrapalha a tua negociação. Eu acho que tem que ser o interesse em prestar um bom serviço para ter um bom resultado. E aí, a partir disso aí, o dinheiro vem naturalmente. Gente, vamos ter prazer no trabalho, né? Eu e Ellen fomos despachar em Brasília esses dias e fomos lendo o processo no avião e ela ficava assim, gente, essa cliente está toda ferrada. A gente falava, gente, se ela não tivesse problema, ela não ia precisar de advogado, né? É difícil. Eu falava assim, Nayara, mas tá muito difícil de ajudar isso aqui. Eu falava, Ellen, não, olha a dificuldade. Vamos aí, o que eu tenho eu sou, olha só, eu sou a pessoa que faço o advogado diabo. Então, eu olho aquele negócio e falo assim, eu vou na falha. Eu falava, a Nayara, não, mas ele tem isso aqui. Ai, tá ruim. Mas vamos lá, a gente já tá aqui, vamos lá. Eu sei, nós temos um cliente hoje, assim, né? É difícil, né? Difícil, mas a gente não larga da mão. Assim, que momento legal a gente trocar você vê, temperamentos diferentes, olhares diferentes, essa troca de experiência. Não é gostoso? E assim, muito. O trabalho é para te edificar e te fazer melhor. Sim. O dinheiro, ele vai vir como consequência de você ser um bom profissional, você ter um diferencial, você estudar. Eu acho que o estudo está diretamente ligado ao tamanho do seu sucesso. Então, gente, quem faz direito não pode ter preguiça de ler, né? Não. Vamos combinar? Não. E pode. aí eu preciso aqui intervir e chegar ao seguinte ponto, que é o ponto mais interessante do nosso encontro, que é o momento fora o glamour. Fora o glamour. De estar aqui com vocês duas, de termos hoje uma advocacia, graças a Deus, próspera e de termos parceiros cada vez mais. Conta um momento aí seu de fora o glamour. Fora o glamour da advocacia, de você hoje andar bem vestida, ser conselheira da ordem, ser reconduzida ali ao conselho da ordem novamente. Fala um momento aí fora o glamour que você já passou. Ai, são tantos, meu Deus. Não vai dar tempo, a gente já tem que encerrar. Não, gente, eu só vou me remeter a um, que era carregar aqueles processos todos físicos na chuva, no aquele centro carrinho do de Rio. Você era aquele meme daquela menina? Você é um meme daquela menina na chuva? Na chuva, que o guarda-chuva vira. O guarda-chuva vira. É exatamente isso. Aquele processo. Então, assim, o meu era da Justiça do Trabalho, né? Bem pior. Tudo emendado com linha. Costurado. Os processos eram costurados. Eu queria me remeter a esse fora o glamour daquela época, que hoje a gente está tão bem no ar-condicionado. Processo eletrônico. E o seu, Nayara? Gente, o meu mais ou menos da mesma época.
época, assim, eu lembro que a gente usava meia calça. Não sei quem foi a pessoa. No Rio de sem mãe, Janeiro. que inventou meia calça. Que é um ódio eterno que eu tenho. E assim, a gente, na moda, né, dos anos 2000, todo mundo usava no direito. Você lembra todo, disso? claro. Desgraça. Claro, meu professor exigia meia calça calça. para apresentar trabalho na faculdade. mas Gente, tudo de bem. calça com meia calça. Não, e parecendo aquilo escorrega no aquilo sapato E aí escorrega. a gente usava esse... Voltou a moda agora o bico fino, né? Mas na época era só bico fino. E aí a meia ia escorregando e o centro do Rio carregando aquilo tudo, o pé cozinhava. Aconteceu isso com você? Claro. Gente, o meu peito do pé, eu chegava em casa, ardia. Cozido, porque grudava a meia calça na pele. Gente, e a aquele gente é calor feliz de 40 hoje, gente. graus. Nós somos felizes hoje. Aprendam isso. Aqueles protocolos, gente, sair pra protocolar. 5 da tarde Gente. fechava. Fila do eu projeto. corria, eu salto, agarrava na pedra portuguesa do centro do Rio com aqueles processos na mão. Ia mancando. E quando chove, manchava o protocolo. Gente, eu já passei com ferro a folha e tirava a cópia para mandar pro cliente o número do protocolo. E eu só descobri quase no final que tinha um protocolo no Rio Sul. Você lembra? Eu não sabia. Até hoje eu não descobri. Descobri hoje. Mas foi um período que Morri você estava em agora, casa ainda. Morri agora. Tinha um morri. protocolo no Rio Sul até às 8 horas da Morri noite. agora. Gente, então, recapitulando, hoje nós falamos sobre parcerias, sobre retomada da advocacia, sobre como é importante você estudar para que você seja observado ali por aqueles advogados mais experientes que possam ter causas estratégicas que cheguem até o seu escritório, a importância de ter uma escuta só para aquilo que você merece ouvir, abstrai aquilo que não importa, porque várias pessoas vão poder sabotar e vão querer te sabotar no meio do caminho. Várias pessoas vão dizer que você prosperou e não liga mais para aqueles que são pobres. Olha, vocês vão ouvir isso, tá? Vão ouvir muito. Olha, agora ela é rica, agora ela está bem-sucedida, não liga para mais ninguém. Quando, na verdade, está todo mundo preocupado no seu próprio sustento, sustentar sua família, trazer o melhor para os seus filhos, para os seus pais. Graças a Deus, hoje, a advocacia me permite fazer isso, permite a Adriana fazer isso, permite a Nayara fazer isso, cuidar dos filhos, cuidar dos pais, fazer trabalhos sociais, que é muito importante. Nós, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto conselheiras, fazemos esse trabalho pro bono também. Tivemos também a felicidade, aí eu vou encerrar, tivemos a felicidade de participar de uma eleição histórica no Rio de Janeiro, fazendo uma mulher a primeira presidente da seccional do Rio de Janeiro em 93 anos. 93 anos. Então, é muito importante nós termos esse dessa conversa do Fórum Glamour. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Convide seus amigos a seguir o nosso Instagram. Aqui eu já deixo o meu, @ellenfranceschini.adv. Nayara Pontes Pimentel, obrigada pela sua presença também. Pode seguir lá o Pimentel, que é o perfil do escritório da Nayara. A Adriana, ela é personificada no escritório, então vocês podem seguir ela também. Fala, Adriana. Doutora Adriana Brandão. Nossa! E é isso, obrigado por mais um episódio. Obrigada, orquestra, por apoiar esse episódio, apoiar esse projeto tão importante para o crescimento das mulheres advogadas desse Brasil. Até a próxima.